Estudar e descansar é o tema de hoje. Todo mundo me vendo e me ouvindo. Hoje é o Café com Semi de número 131. Eu espero que todos estejam me vendo e me ouvindo. E muita gente pergunta sobre estudo e descanso, né? Eu até já fiz um podcast que eu não lembro o nome. Se alguém souber, manda aí. Eu já fiz um episódio sobre os 3 tipos de descanso, né? Descanso físico, mental e biográfico. Também já falei um pouco sobre descanso num episódio sobre a ordem, se não me engano. E hoje vou falar sobre estudar e descansar, porque nas caixinhas, nos últimos dias, eu acho, muita gente perguntou, né? Falou sobre descansar, que não consegue descansar. E que muita gente também se sente culpada por descansar. E é curioso, né? Quando você tem que estar estudando e fica pensando no lazer e no descanso, e quando está descansando e fica pensando, enfim, no estudo, né? E aí a vida vira uma desordem e você acaba não estando onde você está, né? Você não está ali totalmente pleno no lugar onde você deveria estar. Um problema que acontece muito e atrapalha o descanso, na verdade 2 problemas, e atrapalha o descanso e o estudo, né? E esse problema é comum aos 2, quando você começa a dar muitas asas para a imaginação, né? E aí você fica criando imagens, imaginando cenários e cenas e situações que não estão conectadas com o que você está fazendo. Então, por exemplo, você está estudando, mas está imaginando o que você vai fazer depois de estudar. Ou no seu lazer, ou enfim, está pensando no seu descanso, né? Ou quando você está descansando e pensando no que tem que estudar. E aí você fica nesse pêndulo, né? Parece que você nunca está plenamente onde você deveria estar, né? Você está estudando, pensando, enfim, no lazer, você está ali no lazer se sentindo culpado, e aí você começa a ficar muito ansioso, né? Uma das maneiras de a gente enxergar o que é descansar é saber onde que o descanso se encaixa na vida, né? E o descanso, ele está dentro da gaveta do trabalho, né? Não existe uma gaveta do descanso, uma gaveta do lazer e uma gaveta do trabalho, né? É a mesma gaveta. É a mesma, não é substância, mas é a mesma coisa, né? Descansar é uma ação do estudo, é uma ação do trabalho, né? Quando você está descansando, você está estudando, você está trabalhando, tá? Quando você está descansando, não é um lazer, né? É óbvio, se você me falar que você vai descansar 14 horas por dia, porra, aí você tá de sacanagem, porque ninguém precisa descansar e dormir ali 14 horas por dia, né? Se você descansar ali 7 horas e meia por dia, tá de bom tamanho. Todos os dias à noite, você vai pegar e vai descansar, né? Então, pessoas às vezes que viram a noite estudando, né? Que se sentem culpadas na hora de dormir, enfim, e acham que deveriam estar fazendo outras coisas, provavelmente são desorganizadas, é uma desordem. E é importante entender essa questão do lazer e do trabalho, né? Se você também não tem um lazer adequado, você, nessa gaveta do lazer, você também acaba atrapalhando essa gaveta, que é a gaveta do trabalho e do descanso. Por quê? Porque o lazer, ele tem que estar vinculado ao seu trabalho. E o descanso está dentro do trabalho. Não adianta você ter lazeres na sua vida que atrapalhem o seu descanso e o seu trabalho. Lembra? Que sempre quando eu falo descanso, eu estou falando do descanso dentro do trabalho. Então, essa vida de astro de rock, né? Que é sextou e segundou, vai dar merda. Né? Simplesmente porque se você colocar o seu lazer de uma maneira que haja um estresse físico muito grande e também um estresse psicológico, né? Que hoje em dia o lazer de muitos alunos ele envolve um estresse psicológico, que é beber, ir para festa, informação visual, informação auditiva, né? Não acha que isso não seja um estresse, né? Vai numa festa, conhecendo um monte de gente, empolgado pra caramba, bebendo, enfim, chegando 5 horas da manhã em casa, com um monte de coisa acontecendo, você vendo um monte de coisa, se relacionando com um monte de gente, né? Cara, é muito pouco provável que essa vida de astro de rock te faça uma pessoa ordenada para conseguir conseguir entender o que é trabalho e o que é descanso, né? Então esse é um ponto importante, entender qual que é o seu lazer, né? O que você faz, qual que é o seu lazer.
Porque se esse é o seu lazer, né, você vai ter problema, né? Poucas são as pessoas que conseguem organizar isso de forma adequada. Ainda que a pessoa tenha rendimento de nota, tá? Ainda que a pessoa consiga ali ter uma nota boa, e as pessoas conseguem, porque eu consegui, né, passar na prova, a sua vida não fica orientada para o trabalho e para o estudo, né? Ela fica desconectada, porque você vai ter uma energia muito direcionada para um lazer sensorial, né? Que é esse lazer de muito som, muita música, muita emoção, de estar ali ou em alta velocidade, ou num lugar muito bonito, ou muito paradisíaco, ou, sei lá, no melhor show do mundo, né? Quando é muito sensorial, você não repousa os seus sentidos. Né? E quando você não repousa os seus sentidos, você vai levar todo esse estímulo para o momento de trabalho e o momento de descanso. E aí você vai estar provavelmente ali, enfim, trabalhando ou descansando, lembrando desse bando desse mundo de estímulo que você teve, né? E isso é um problema, porque eu vejo isso na prática, né? As pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da parte de jogos, né? Esses jogos de faculdade, né? Quando vai chegando perto desses jogos, muitos alunos já entram em frenesi, né? Já começam ali a se desconectar mesmo da vida de estudo da faculdade. E começam a andar em bando, né? Numa empolgação para aquilo ali, como se aquilo fosse o centro, né? Da vida acadêmica e da vida do jovem e da sua vida pessoal. E não é, né? Claro que é legal você ter um evento esportivo, você pode ir para festa, você pode se divertir, mas isso tem que ter um papel secundário na sua vida, né? Se isso toma um papel primário da tua vida, provavelmente vai dar problema no trabalho, no descanso, você não vai conseguir descansar. Porque você vai começar a interpretar que a sua vida é uma vida pendular, entre diversão obsessiva e trabalho escravo. Né? Porque é assim que você acaba ficando, né? Diversão obsessiva e trabalho escravo. Diversão obsessiva e trabalho escravo. É sextou e segundou, né? E esse sextou e segundou, ele tira ali, né, o real, a real função ali do estudo, né? Tá? Porque quando você entra numa vida de estudo, né? Eu quero fazer medicina, eu quero trabalhar. Boa noite, Lara. Isso é uma decisão que você toma. Eu falei isso no primeiro episódio sobre estudo, né? Quando você decide fazer medicina, você está decidindo abrir mão de um monte de coisa, né? Isso não é ruim necessariamente, é uma decisão, tá? Você vai decidir abrir mão de um monte de coisa, inclusive de uma série de lazeres, enfim, de prazeres que você tinha antes, né? Então, quando você decide ter uma vida de estudo, uma vida de trabalho, envolve muito mais o que você está decidindo deixar de lado. Né? Porque não é só isso, né? Então agora eu vou ter que estudar muito. Porque muita gente fala isso, né? Vou fazer medicina, então agora eu vou ter que estudar muito. Não é isso, né? Você vai fazer medicina, então agora eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa e vou ter que organizar muito meu tempo para eu poder descansar. Porque se você não organizar o seu tempo para você descansar, com o seu trabalho sendo feito, né? Você não vai conseguir descansar, né? Então, o descanso, ele está dentro do trabalho, né? E aí, como é que se ordena a vida, né? Você tem, primeiro, é mais importante, né? O mais importante de tudo, né? É óbvio que o mais importante é a tua vida espiritual, não tem jeito. E dá para explicar isso, dá para entender qual é o papel da vida espiritual, se a gente entender vindo de trás para frente, né? O lazer, ele tem que estar conectado com o trabalho. O lazer, ele não pode atrapalhar o teu trabalho e o teu descanso. Tá? Isso é o primeiro ponto. Se o seu lazer te cansa, se o seu lazer atrapalha a tua segunda-feira, tá errado, tem que mudar o lazer. Tá? E o seu trabalho, que no caso do estudante é o estudo, tá? Dentro desse horário de trabalho tem que ter o horário do descanso. Você tem que ter um horário para você deitar, dormir, sei lá, 7 horas e meia por dia, né? E você tem que estar trabalhando bem para que essa é a sequência. O lazer não pode atrapalhar o trabalho e o descanso. E você trabalha e descansa para poder ser melhor diante das pessoas que vivem com você. Tá? Esse é um outro ponto importante. Com quem que você tem que ser melhor? A humanização da medicina. Eu gosto muito do ser humano, eu quero bem para a humanidade. Mas se você não trata bem teus pais, se você não trata bem, sei lá, tua mãe, tua irmã, que enche teu saco, se você não trata bem teus colegas de sala, cara, você não gosta de humanidade nenhuma, né? Você gosta de uma ideia que você tem da humanidade, mas você não gosta dos humanos, né? Porque os humanos são aqueles humanos que convivem com você. Então, você tem que trabalhar e descansar para ser melhor dentro de casa e com as pessoas que convivem com você. Esse é um ponto, né?
Então, por que eu faço medicina? Para que serve o meu trabalho e o meu descanso? Para eu ser melhor marido e melhor pai. Tá? E melhor amigo e tentar me relacionar melhor com as pessoas do meu lado. Né? Olha aí a Camila. E aí, Camila? Camila foi residente nossa aqui em Ubá, hoje é residente de Pneumo, e está dizendo que a mudança do padrão de lazer foi a virada da vida dela nesse ano. Então é isso, né? É mudar o padrão de lazer. Então o lazer tem que estar canalizado para o trabalho, descansar é um ato do trabalho, e o trabalho tem que ser canalizado para a sua vida pessoal, né? Sua vida pessoal envolve você estar melhor para a sua família e para as pessoas próximas a você. Tá? Cultivando bons hábitos com essas pessoas. Né? Você tem que ser melhor para essas pessoas. Isso é um fato. Tá? E por que a vida espiritual entra nisso? Porque você tem que ser melhor para essas pessoas. Qual que é o motivo de você ser melhor para essas pessoas? O motivo é que a sua existência e o convívio com essas pessoas não foram uma aquisição e uma decisão sua. Isso lhe foi concedido, entendeu? Você nasceu na sua família, você é você. Você quando olha no espelho, no momento na sua vida que você de repente fala assim, caramba, eu sou eu, né? Isso lhe foi concedido, né? Isso, você não fez nada para isso acontecer, entendeu? Tá? Você não sabe por que isso aconteceu. Isso não é claro pra gente do porquê que a gente está aqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui na minha vida? Por que eu vou ter 4 filhos, sei lá, ou mais, né? Vai nascer meu 4º filho agora. Eu tenho a minha esposa, sabe? Dentre milhões de pessoas no mundo, eu fui casar com a minha esposa, né? E eu dou aula para, sei lá, um monte de gente no mundo, eu dou aula para determinadas pessoas. Meus pacientes são determinadas pessoas, assim, por quê, né? Isso me foi concedido, né? E é justamente entendendo que isso foi concedido que você está colocando a vida espiritual no jogo, né? Então a vida espiritual também não é uma sensação mística ou uma conclusão racional, né? Ah, eu vou concluir racionalmente que Deus existe. Ou eu vou ter uma experiência mística aqui e ter ali, ver um anjo. Não é isso, né? Não é. Tá? É uma decisão de compreensão da ordem da vida. Que a ordem da vida, ela se dá dessa maneira, né? Ela se dá de você tendo um lazer merecido. Tá? E aí quando você estiver no lazer... Por que eu estou falando dessa ordem? Porque se você ordenar isso do jeito que eu falei, né, o seu lazer, ele ser um lazer que não atrapalha o seu trabalho, ou seja, um lazer direcionado para o seu trabalho. O seu trabalho, ele engloba o seu estudo e o seu descanso. É uma coisa que eles estão unidos ali, os três. E o seu trabalho, o seu estudo, o seu descanso, eles são apontados para você ser uma pessoa melhor dentre as pessoas que convivem com você, né? E você tem que ser uma pessoa melhor dentre as pessoas que convivem com você, porque você tem consciência que isso lhe foi concedido, né? Você começa a ver, se você coloca a sua vida nessa perspectiva, você começa a ver que as coisas fazem mais sentido e ficam melhores, entendeu? No final das contas, se você trata melhor os seus pacientes, os seus colegas de turma, mesmo aqueles que você não gosta, entendeu? Você trata melhor a sua irmã, que é muito chata, que usa a tua saia, sei lá, que alarga a tua camisa, entendeu? Se você fica de pinimba com ela, se você começa a se dar bem com as pessoas, o seu lazer é melhor, entendeu? Se você descansa melhor, se você consegue estudar melhor, quando você estiver na hora de lazer, você vai estar plenamente no seu lazer, entendeu? E se você entende que nessa equação existe um desconhecido, né, que é a vida espiritual, a coisa desencadeia. Se você olhar para a sua vida nessa perspectiva, você vai entender onde é que entra o descanso, entendeu? E onde entra o estudo. Então são esses os degraus, né? Lazer apontado para o trabalho, e o estudo e o descanso é a mesma coisa. Então estudar e descansar é a mesma coisa. Tá dentro da mesma coisa, né? É óbvio que você descansa dormindo, sei lá, e você estuda estudando. Não estou dizendo que você vai aprender dormindo, não é isso? Mas você entendeu, né? Tá no mesmo campo, né? Estudar e descansar e trabalhar é a mesma coisa. Tá? Estudar e descansar e trabalhar tá apoiado no lazer e tá apontando para sua família e para seus amigos, as pessoas perto de você. E a sua família, as pessoas perto de você, elas estão apontando para a vida espiritual, né? É isso, né? E essa ordem não é invenção da minha cabeça, né? Não fui eu que inventei isso, né? Isso aí não vem do nada. Isso aí é a natureza da vida humana. E encarando essa natureza, você se organiza melhor. Ou seja, uma pessoa que coloca todo o peso da vida dela no lazer, tá? Certamente, você pode ter certeza, uma pessoa que ela é obsessiva com o lazer, ela está desordenada no campo do estudo, do descanso, do trabalho, no campo familiar, no campo espiritual. Isso é um fato, né? Então essas pessoas aí que ficam assim, na vida sextou e segundou, é uma miséria de vida interior, é uma miséria espiritual,
e uma miséria profissional, ainda que rendam, né? Ainda que tenham boas notas, que sejam bons tecnicamente. E isso acaba colidindo uma hora, né? É meio que um trem desgovernado, sabe? E é triste, né? E aí depois a gente vê o tanto de gente que está em depressão, o tanto de burnout que tem. Tem muitos trabalhos, muitos não, mas um recentemente que eu li, que foi até de uma amiga. Esse grupo que eu conheço fez um trabalho numa rede de hospitais sobre burnout. E viu que muitas pessoas com burnout, a maioria, na verdade o problema não era o trabalho, o problema era a vida pessoal. As pessoas iam para o trabalho com uma série de problemas pessoais, entendeu? Desde uso de remédios, uso de droga, de essa vida pendular toda, né? Então não adianta você chegar na faculdade com o seu, que é o momento de trabalho, sem ter descansado. Se você chegar na faculdade sem ter descansado, você já está falhando com a faculdade. Porque descansar é uma obrigação do aluno. Tá? Descansar não é um privilégio do aluno, é uma obrigação. E tem tempo para descansar. Você tem que ter esse tempo, né? Se você chega sem estar descansado, já está errado. Se você chega no seu trabalho cansado, tá? Você já está errado, né? É fato isso. É uma falha de trabalho, é uma falha profissional. Tá? Trabalhar sem estar descansado. Aí você fala assim, Bruno, mas e o tanto de plantão que tem? É verdade, né? Às vezes as pessoas têm que trabalhar muito, tem muito plantão, mas também dá para organizar a vida para não trabalhar tanto, né? Tem que se colocar o trabalho nessa perspectiva, e às vezes ganhar um pouco menos, não tem jeito, né? Então é isso, né? Tem que entender que estudar e descansar no final das contas é a mesma coisa. Beleza, galera? Um abraço a todos e até sei lá quando. Até a próxima live, né? Um abraço, tchau.